dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Calqueios 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. O dom da fé é um espírito, tendo o mesmo espírito de fé. Diga, espírito de fé. É um espírito, é uma opinião, é um sentir que há em você de fé. É por isso que se chama espírito de fé, tendo o mesmo espírito de fé, cri pelo qual falei. Outra coisa, antes da cruz você tinha que agir, trabalhar, porque era a sua fé. Depois da cruz você não pode agir, tem que entrar no descanso e confessar. Antes da cruz o corpo era usado para as obras. Depois da cruz o corpo não é usado, usa-se a boca, pois a boca é uma expressão da sua mente. O que você pensa passa pela boca, isso não é agir. Agora antes, você precisava viver pelos seus próprios esforços, pelo que você fazia, e quem fizesse mais, saía ganhando, havia sua própria competição. Mas depois da cruz, a competição acabou, todos somos mais que vencedores. Mas então nos beneficiamos quando confessamos a palavra escrita, tendo o mesmo espírito de fé, cri pelo qual falei. Então também, depois que diz que a fé é um espírito, diz que a fé é uma lei. A fé é uma lei. Vamos ver isso em Romanos rapidinho. Romanos capítulo 3, versículo 27. Todos têm? Romanos capítulo 3, versículo 27. Isso é uma aula que estamos dando, um ensinamento, que isso ninguém havia ensinado por 2000 anos, mas hoje você está ouvindo. Estou me ouvindo pela primeira vez explicar do jeito que estou fazendo esta noite. Esta é a ciência que vamos levar a universidades, a colégios, a nações, para que Deus transforme as nações. Porque fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Hoje você vai sair daqui com uma classe de potencial. Olha, hoje o Senhor vai te enriquecer mais do que você está. Hoje você vai sair daqui com uma classe de autoridade. Então, esse conhecimento que vamos falar hoje te dará certeza. Lembre-se, a certeza não vem da sua carne. Jesus disse que a carne para nada aproveita. A carne é débil. Os desígnios da carne não se sujeitam à lei de Deus. Quer dizer que a certeza não vem de você. A fé vem pelo ouvir. Então, ouvir isso irá adicionar certeza a você. E ao adicionar certeza a você, isso lhe dará convicção. Sem ver, já é seu. Vamos continuar, 3:27. Estamos falando da fé. Diz, onde está a jactância? Está o quê? Está excluída. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei do quê? Então a fé é o quê? Uma lei. É uma lei. Ouça isso. É uma lei que só Deus opera agora por essa lei. Antes te indica aí pelas obras. Era por qual lei? A lei das obras. Antes da cruz, a lei da fé operava? Não. Era a lei do quê? A lei das obras. Era a lei das obras. Você tinha que alcançar, cumprir, olho por olho, dente por dente. Quem faz, paga. Essa era a lei das obras. Mas então, quando Cristo morre e ressuscita, muda a lei e agora é a lei da fé. Diga a lei da fé. Temos uma lei poderosa. Agora veja que na lei da fé não há jactância. Embora nos gloriemos em Cristo, não é verdade que nos gloriamos nele?
Glória a Deus, sou abençoado, tudo posso em Cristo, mas isso é nos gloriarmos em Cristo. Agora, a jactância pessoal, a lei da fé a exclui, porque não é você, é o dom que Deus te deu, que faz por você. Você é o beneficiado, como você vai se jactar? É o dom que Deus me deu, Deus é quem fez tudo isso. O que diz Romanos 8? Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, estamos todos aqui, me libertou da lei do pecado e da morte. Agora veja o que acontecia com a lei. Porque pela fé cumprimos a lei. Ouça, diz, porque o que era impossível para a lei, o que era para a lei impossível, por ser fraca por causa da carne, Deus enviou seu Filho na semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. O que significa condenar o pecado na carne? Que você, pela fé, cumpriu os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, tudo o exigiu Moisés, que ninguém pôde cumprir. Deus teve que se vestir de carne para cumprir a lei, e agora Deus te imputa o mesmo cumprimento. Você é como Jesus Cristo, você é perfeito, você cumpriu a lei. Ouça, hello! Ouça, glória a Deus. Ei, faz sentido que Paulo falou à congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Eu tenho que defender todos os pastores aqui de Miami, porque os judeus os superam em conhecimento. Você sabe que estes são homens alfabetizados que estudam bem a Torá na versão original, em grego, em hebraico, e então pegam esses pobres pastores que não conhecem, o que sabem é gritar e expulsar demônios. Você sabe, e falar sobre o diabo e o inferno, e não se vista assim, não vá à praia, é tudo o que sabem dizer, proibições, então você ganha a confiança deles. E então há outros por aí que dizem, talvez você seja judeu. Talvez o seu sobrenome seja Pérez com S, porque os judeus tiveram que esconder o Z, mas você é Pérez com Z. E então, observe cuidadosamente que talvez você venha de tal tribo. O que importa para você sobre a tribo de onde você vem? Se aqui diz que os da circuncisão e os da incircuncisão, ambos devem chegar à lei da fé. Todos esses judeus têm que vir da lei da fé para serem justificados. Veja o que diz aqui, versículo 31 de Romanos capítulo 4. Anulamos então a lei pela fé? Diz que de maneira nenhuma, mas a confirmamos. Diz que a confirmamos. Romanos capítulo 4, verso 31. 3:31, por que eu falei 4? 3:31. Agora veja o que diz, verso 30, porque Deus é um. Deus é um, Deus não são três, entende? Agora Deus era 3 antes da cruz. Você não deveria dizer depois da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso já passou. Essa manifestação foi uma manifestação que Deus mesmo usou para confundir, para que o crucificassem. Porque se Jesus dissesse que era Deus, imagina, quem mataria Deus? Quem se atreveria a mexer com Deus? Mas para que ele pudesse ser crucificado, ele disse que meu Pai é maior que eu e enviará o Espírito. Assim se fazia passar por 3. Mas após a cruz, ele voltou para onde estava. Deus é um. Você não deve dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os católicos falam que esse é o mistério da Santíssima Trindade. Que mistério? Isso já não é nenhum mistério. Isso é um jornal de ontem. É uma receita de 2000 anos atrás, velha. Depois da cruz, Deus é Deus, um único Deus. Hebreus 11, estamos aí? O versículo 2 diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Olha, os antigos alcançaram bom testemunho. E nós, que estamos em um pacto melhor. Os antigos não tinham nada. Esses sim eram entediantes. Não havia televisores, não havia esportes, não havia carros. Olha, e eles se divertiram. Imagine nós com esta linda cidade onde você vive. Aqui não há nada de errado. Aqui o que há são bênçãos. Olha, se você pode alcançar um bom testemunho agora, com tudo que há. Agora veja o que diz o verso 3.
Pela fé entendemos. Pela quê? Não é pela ciência nem pelos estudos. Por isso existem ateus. Mas veja, pela fé entendemos que o universo foi constituído pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Olha o que se vê. O que é que se vê? Eu vejo aviões. Do que não se via. Eu vejo muitas coisas hoje. Pela fé, a fé realiza coisas incríveis. A fé pega uma mulher estéril e a faz ter um filho. A fé vem e te cura. E te dá certeza, estou saudável. Hello! Você sabe que o sistema não entendeu a fé. O sistema acha que fé são só gritos. Sim, Deus, eu tenho, sim. Não, você não tem fé. A fé possui você. A fé te controla. Olha, o que se vê foi feito do que não se via. Você sabe que assim eu aprendi. Eu não sabia disso, mas eu aprendi. Fazer tudo o que eu não vejo. Mas eu imagino e começo a trazer do espírito para o mundo físico. Com a fé, você começa a chamar os anjos. Então, os anjos começam a trazer aquilo que você viu pela fé. Começa a se manifestar no mundo físico. E você precisa de muitas coisas aqui no mundo físico. A fé é um espírito. A fé é uma lei. Na verdade, Deus só trabalha com fé. Veja o que diz o próximo versículo. Onde está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus? O versículo 6. Veja o que diz. Mas sem fé, verso 6 de Hebreus 11. Mas sem fé o que acontece? Entre na lei e cumpra os 10 mandamentos. Veja, guarde o sábado, coma limpo, não coma carnes impuras. E você não agradará a Deus. Desenhe a Moisés na sua testa. Pegue as 2 tábuas da lei e coloque na frente da sua casa. Faça tudo o que diz o Antigo Testamento. E Deus diz, não vou, eu mudei esse pacto, agora é pela fé. Pela fé justificou o judeu e o gentil, mas é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, você pode jejuar 40 dias, mas ele vai dizer, não, isso não serve mais. Isso era antes da cruz. Glória a Deus que há irmãos com testemunhos tão tremendos. Outros não os têm tão tremendo, mas ambos são abençoados. Ai, pastor, mas não devem usar a graça assim. E o que isso te importa? Você criou a graça, Deus a fez. Então não olhe para os outros, cuide de você mesmo. Não olhe para o cisco que está no olho do outro. Agradeça a Deus porque você é tão bom e perfeito. Ei, você realmente é santo. Então dê graças a Deus pelo santo que você é, mas não se sinta mal. Como você sabe que é tão santo? Porque existe alguém menos santo que você. Então agradeça a Deus por aquela pessoa que é menos santa que você e permite que você veja o quão santo você é. Não é verdade? Deus não me mandou inspecionar aos abençoados. Deus me mandou pregar a verdade. E a verdade nos faz livres. Ei, se você não mexer com ninguém, olha, você vai se sair muito bem. E quando você souber algo sobre alguém, tranquilo, deixe que cada um viva a sua vida. Preste bem atenção, abençoado. A medida tem que aparecer. Se você proíbe tanto e vigia muito, a medida se congela. Essa pessoa vai dizer, espere, eles estão cuidando de mim e eu não posso funcionar assim. Porque você está pressionando muito, mas deixe quietinho para que a medida saia. Então a medida dá 30, 60 ou 100 por 1. Nem todos teremos os mesmos resultados. Todos somos abençoados,
O semeador saiu a semear e parte da semente caiu em boa terra, mas a semente é a palavra de Deus e a terra somos nós. Nós somos boa terra, porém há diferentes tipos de frutos, 30, 60 e 100 por um. Então, se você é 100 por um porque briga com quem dá 30, você não deve se comparar com as outras sementes. Você não pode seguir dizendo, veja, semente de 30%, eu sou uma semente que dá 90%. Você sabe que muitas pessoas vieram a este ministério e fracassaram por estarem olhando o que não deveriam ver. Olha, tem um irmão que vai na igreja e eu vi ele fazendo alguma coisa ali. Essa palavra não funciona. E aí você vai julgar a palavra porque viu seu irmão fazendo determinada coisa? A você o que te importa é se isso é a verdade. Olha, ainda Paulo, veja o que disse Paulo, se isso te ajudar. Gálatas, veja o que Gálatas fala. Gálatas capítulo 2. Rapidinho. Isso te digo para que nada atrapalhe sua fé, para que você tenha uma fé limpinha, tranquilinha. Não deixe que ninguém te perturbe. Gálatas capítulo 2. Versículo 17. Estamos todos aqui? E se buscando ser justificados em Cristo, também nós somos considerados pecadores. É por isso que Cristo é ministro do pecado? De nenhuma maneira. Em Cristo você é justificado pela fé. E se você vê alguém errando, é por isso que a graça é uma forma de pecado? Não, o que acontece é que esse irmão, deixe-o, viva você sua vida. Olha, Deus me chamou para amar, restaurar e cobrir. Não para julgar, expor e ferir. Porque cada um de nós tem um tempo diferente. As pessoas não entendem a graça, a Paulo não o entenderam. Os romanos disseram, isso é uma forma fácil de pecar. Então aí se peca, peca e continua salvo. Paulo disse, de nenhuma maneira. Todos nós nos desenvolvemos em Cristo Jesus. A fé oferece um estilo de vida. Isso é um estilo de vida maravilhoso onde você vive. Pela fé, pelo que você fala. Vamos ver Romanos 14, 23. Romanos rapidinho, todos buscando o pacto. 14, 23. Diz, mas quem duvida do que come? Estamos todos aqui, mas quem duvida sobre o que come é condenado, porque não faz isso com fé. E tudo que não vem da fé, o que é? Perceba que o pecado foi tirado, mas quando você sai da fé, está no campo do pecado. Comece a viver de acordo com a lei. Comece a viver de acordo com a lei e você sairá da fé. Ou é pela graça, ou é pela lei. Agora, tudo que não é da fé cai no terreno do pecado. Olha, não há escape, é sim ou sim. Aqui é sim ou sim, você precisa entrar pela graça, você tem que entrar pela fé. Romanos 11, aí mesminho, rapidinho. Versículo 6. Vamos ao versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra forma, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é graça. De outra forma, a obra já não é obra. Hello! Ou você se mete na graça ou nas obras. Tem gente que fala, tem que ter equilíbrio, tem que ter graça e um pouquinho de obras, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. É graça sobre graça. Agora preste atenção. Quando você se alimenta dessa maneira, então a fé é esse evangelho. A fé é uma lei. A fé é um espírito. A fé é o evangelho do apóstolo Paulo. A fé é a graça. Tudo isso é sinônimo. Está incluído no pacotinho da fé.
A fé é o que agrada a Deus. Agora, quando você se preenche com esse conhecimento, começa a dar frutos, não é por causa dos seus esforços, mas por causa dos frutos. De repente você tem uma certeza. Ouça, tudo vai dar certo. É certeza. E eu tenho certeza, veja, não vejo, mas sei que será assim. Olha, eu tenho uma certeza de que vou alcançar a todo mundo. Isso já é Agora, o que causou isso? O tempo que passei aqui? Não, é o que li e que me foi revelado. Porque a revelação é o que vai produzindo certeza. Então, quanto mais certeza há, menos pena para sentir por você. Menos problemas você tem. Pelo contrário, agora você é uma fonte para os outros. Antes, você era um recipiente pedindo ajuda. Ajudem-me, por favor, preciso de ajuda. Preciso que alguém me compreenda. Vocês não me entendem. Ai, por que vocês me mal entendem? Ai, não sei por que me vai tão mal. Ai, se as pessoas tivessem misericórdia de mim. Ai, não sei o que fazer. Claro, se você não tem certeza, você é um pedaço de carne vazio. Diz, fazendo ele, fazendo quem? Mas se fala de toda boa obra, quem é que faz a boa obra? Você? Depois diz que é ele mesmo. Agora, como ele pode fazer essas boas obras com você? Quando você se enche de certeza e de convicção por causa da graça que está entrando em sua mente. Então, ao entrar a graça na sua mente, você começa a produzir boas obras. E as pessoas começam a te dizer, oi, te dou parabéns. Mas você diz, não sou eu, é ele. Como assim é ele se eu te vi? Sim, mas é ele em vocês fazendo, como diz o versículo, fazendo ele em vocês o que é agradável a ele por Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ah, então não sou eu, não és você abençoado, é a graça de Deus em você. Agora é a hora. Este é o melhor tempo da graça. O melhor tempo é agora. Você sabe por quê? Porque já crescemos, você cresceu, os ministros deste ministério amadureceram, agora estamos em outra glória e vamos de glória em glória. Não acredite que as coisas estão ruins. Isso não é certeza e nem fé. Tenha cuidado com o que você recebe na mente. Tenha cuidado com quem te aconselha, abençoado. Tenha cuidado com o que você está lendo e ouvindo. Veja, eu não leio livros. Livros seculares para quê? Para ficar mais burro? Para me atrasar? A não ser para ver as notícias, sim, para atualizar nossa vida, o clima, as coisas que estão acontecendo, um pouquinho sobre esportes, um pouquinho de política, um pouquinho de tudo. É bom estar informado, não? Mas tenha cuidado com o que você está recebendo, porque você está anulando o decreto de Deus para a sua vida. Você está anulando. Ou seja, Deus quer fazer muitas coisas em você, mas sua mentezinha, as contaminações que existem lá, a forma como você vê as coisas estão anulando muitas bênçãos. A fé, isso é um espírito abençoado. Isso é uma lei. É uma lei que trabalha a seu favor e opera no silêncio da sua casa. Trabalha mesmo quando você está aí caladinho, pode trabalhar com você enquanto você lava a louça. E de repente as crianças passam e você não sabe o que está acontecendo porque você está pensando. Estás pensando e Deus está gerando, está formando algo grande na sua mente, você precisa alimentar isso. Veja, você vai viver uma vida plena. Nada vai te incomodar. Olha, você vai estar tranquilo como se estivesse usando um leque, não vai se preocupar com nada. Você vai viver em paz. Diga, a fé é um espírito, a fé é uma lei, a fé é o evangelho, a fé é a graça, a fé é um dom. É irrevogável, não se perde. É o dom que me salvou, é o dom que me cura, é o dom que me prospera. Eu vivo nessa fé.
a fé, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Eu vivo em vitória, eu digo, e chamo as coisas que não são como se já fossem. É assim, exalte ao Senhor, a seu nome glória, ao nome de Jesus Cristo glória. Eu digo que você sai curado daqui, que você sai animado, com uma boa atitude. Porque por causa da circuncisão, nós éramos incircuncisos antes de morrer. Por isso, quando os profetas chamavam os inimigos dos judeus de Israel, diziam: esses são incircuncisos, como quem diz, não tem parte com Deus. Pois antes de Cristo morrer, nós não tínhamos parte com Deus. A lei não foi dada para os gentios, foi dada para os judeus. Nós estávamos, você sabe como nós estávamos? Veja o que diz o versículo 12. Veja como nós estávamos naquele tempo, estáveis sem Cristo, afastados da cidadania de Israel e estranhos aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Que condição! Mas o que aconteceu quando Cristo morreu? O versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que em outro tempo, diga, estáveis longe, fostes feitos próximos. Por quê? E o que acontece com um judeu que não crê no derramamento do sangue de Cristo? Ele se afasta. Foi embora. Os judeus foram embora. Esta era uma sinagoga judaica. Imagine, o que uma sinagoga judaica está fazendo 2000 anos depois? Agora é um edifício, não é uma sinagoga. É um edifício onde a igreja se senta, vai ouvir. Mas temos que ver aqui que a eles tiraram tudo. Veja o que diz o versículo 15. Veja o que fizeram aos judeus, abolindo em sua carne, na carne de Jesus Cristo, aboliu as inimizades. A lei dos mandamentos expressos em ordenança. Quais são as leis dos mandamentos expressos em ordenança? A lei de quem? De Moisés. Diga, ele aboliu. E o que significa quando algo é abolido? E o que as pessoas estão fazendo por aí cumprindo a lei? Pois então o que acontece? Que aos judeus os deixaram sem nada. Versículo 15, veja. Abolindo em sua carne. Veja o que a carne de Jesus Cristo veio fazer. Veio abolir a mesma lei que deu a Moisés. Assim é Deus, né? Ele dá a lei a Moisés e agora vem na carne para aboli-la, para tirá-la do caminho. Diz, abolindo inimizades em sua carne, porque a lei produz muitas inimizades. A lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Ouça isso, para criar em si mesmo dos dois um único e novo homem fazendo a paz. O que fala Efésios 3:5? Aí mesmo capítulo 3, versículo 5, o que diz? Mistério que em outras gerações não se deu a conhecer aos filhos dos homens, como agora é revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Que os judeus, que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Bom, veja o que diz Gálatas 5, volte uma paginazinha, o livro anterior. Gálatas 5, veja o que diz o versículo 2.
5:2. Com calma, busque-o com cuidado, anote esses versículos bíblicos. Diz: eis que eu falo que não é Moisés, nem Pedro, nem João. Ele se identifica. Aqui eu, Paulo, digo que se vocês se circuncidarem, Cristo não vos aproveitará. E outra vez testificou a todo homem circuncidado que ele é obrigado a guardar toda a lei. E pela lei ninguém será justificado. Na lei não há salvação. O versículo 4 diz que de Cristo se desligaram os que pela lei se justificam, caíram da graça. Você sabe quantos adventistas existem ao redor do mundo? Irmãos preciosos, mas têm uma venda, porque eles não entenderam Efésios 2. Eu recebo que pela internet estão me escutando líderes inteiros. E deem seus braços a torcer, baixa a guarda. Ei, isso é verdade. Isso está abolido e eu estou servindo a algo que está abolido. Imagina. É como se te dissessem, veja, tem uma passagem da Eastern Airlines que te leva ao seu país. Mas a Eastern Airlines fechou há mais de 12 anos. Então você vai chegar ao aeroporto e não vai encontrar essa companhia. Irmão, estamos falando aqui de reforma. Veja, esta carta foi dada por uma senhora e ela me disse: isso é uma reforma em minha vida. Isto mudou toda a minha vida. Sua vida não mudará com proibições. Veja, tenha cuidado, não faça isso ou aquilo. Sua vida vai mudar com informação. Diga, informação. Porque veja, talvez você tenha chegado aqui com um problema e esteja pensando: espero que o apóstolo fale sobre isso, sobre aquilo, é que estou passando por uma situação. Mas de repente você esqueceu e começou a me ouvir e eu falo de outra coisa, mas por enquanto você sai daqui em paz. E você vai dizer: veja, não sei o que aconteceu, mas senti uma paz, porque seu espírito foi a outra glória. E isso você deve saber. Então diz aqui que Cristo tirou a parede do meio. Mas então os judeus pensam: bem, pois se ele removeu a parede, gentios, entrem. Venham para cá, circuncidem-se e sigam a lei de Moisés. E nós, os gentios, dizemos: não, um momentinho, a parede caiu, mas não é que nós vamos entrar. É de lá para cá. Porque a parede foi removida, os mandamentos expressos em ordenanças foram abolidos, foram retirados, para fazer dos dois um só, mas um é apenas para os gentios, não para os judeus. Então, para você participar da herança número 1, o sangue de Jesus Cristo foi derramado e você tem que acreditar que esse sangue é o que te leva ao reino de Deus. O dom da fé, Efésios 2, 8. Veja o que diz Efésios 2, 8. Capítulo 2, versículo 8, o que diz? O que diz? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso o quê? O que é? Um dom. E se o judeu não vier por aqui? Bom, não pode. Ah, e também os que estavam longe. Agora chegamos, já não estamos longe. Diz: o sangue de Cristo nos limpou, o dom da fé se ativou. E se você voltar ao capítulo 1 de Efésios, o que vai descobrir no versículo 11? O que você vai descobrir? Nele também tivemos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade.
Eu não sei, mas quando vejo alguém que entende isso e é zeloso. Olha, eu viajo e vejo idosos, idosas, jovenzinhas, jovenzinhos, um pouco maduritos, mais para cá, mais para lá, de todas as classes. Quando noto esse zelo, apóstolo, estou abençoado. Entendi, cheguei à herança. Sei que sou um predestinado, isso me trouxe. Você não sabe como eu me alegro com isso. Você sabe a satisfação que se sente quando você dá valor a este pacto? Algo que é inescrutável. Isso não é qualquer culto ou sermãozinho. Aqui não há sermões. Sermões a todos os domingos nas chamadas igrejas, onde passam um pano quente na sua consciência, onde te perguntam: você está se comportando bem? Você foi à missa no domingo? Qual missa? Isso não é missa, isso não é religião, isso não é sermão, isso é vida.